dia, bom dia. A gente acorda mais cedo, fica pensando que vai ter a vinheta, mas hoje é um programa bem especial. O dia é muito especial e cada domingo é uma lembrança do domingo maior, do domingo original, onde Jesus ressuscitou. E deixa eu dar uma boa notícia aqui para vocês, né? Pastor Alan, ele foi o fundador aqui da nossa igreja, aquele que implantou nossa comunidade aqui. E ontem eu mandei um recadinho convidando-o para nosso aniversário da igreja. Vocês sabem, em outubro faremos 40 anos, 4 décadas de uma linda história que Deus começou aqui. E eu convidei se ele poderia estar conosco, né? E ele me respondeu assim: tá tudo bem por aqui, tenho um excelente domingo da ressurreição. Segunda-feira, quer dizer amanhã, vou viajar para o oeste da África. Estarei nos países da Libéria, Gana e Togo. 2 semanas de treinamento total. Horizon, que é a organização, uma universidade internacional de teologia que ele trabalha, acaba de aceitar mais 9 seminários como parceiros vindo de vários países ao redor do mundo. Desde janeiro para cá, né? 9 seminários. Tenho várias outras viagens para fazer até o final do ano e vou considerar muito essa possibilidade de estar com vocês nessa data muito especial. Pois é, queridos, olha as coisas de Deus acontecendo no mundo, não é? E ele está sempre envolvido com a obra de Deus em algum lugar. É para a gente lembrar do Alan em nossas orações. E graças a Deus pela vida dele. Sabe, gente, nós precisamos tanto de uma boa notícia, porque de más notícias o mundo está cheio. Sempre tem uma tragédia nova que entala, agride, afeta as nossas emoções. E se a gente não tiver arraigado, ancorado em uma notícia superior, infinitamente melhor, não há quem aguenta. Então, hoje, nesse domingo, como todo domingo que a gente para o povo de Deus se reunir, mas hoje a gente recorda a origem daquele domingo tão maravilhoso, daquele dia tão especial. Muitas vezes, acho, você como eu, diante de notícias tristes, a gente fala: até quando, Senhor? Essas 2 palavras, essa pergunta, ecoou na boca de Jeremias, vários salmos. Até quando, Senhor? Então, o domingo fala para nós de esperança, de perdão, ressurreição, recomeço. E toda a nossa fé, ela é baseada na ressurreição. Paulo perguntou lá em 1 Coríntios 15, 13, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, é vã. Se Jesus não ressuscitou, estamos perdendo tempo aqui. Se Jesus não ressuscitou, o que cremos é uma mera ficção, uma mera ilusão, uma fantasia. Toda a estrutura do cristianismo foi edificada, foi construída, foi articulada em torno da ressurreição de Jesus. Cada evangelho dos 4 tem um capítulo final. A história de Jesus não termina na cruz, ensanguentado, morto, sepultado. Todos os evangelhos têm um capítulo a mais que fala da ressurreição. As epístolas foram escritas por causa da ressurreição, porque aí surgiu a igreja. E as epístolas são ensinamentos para a igreja. E termina com Apocalipse dizendo: Maranata,
ele vai voltar mais uma vez. A gente aguarda isso com muito ardor no coração. Nós vamos revisitar o cenário de João, capítulo 20, que é o capítulo... João tem 2 capítulos da ressurreição, o 20 e o 21. Minha voz está muito forte aí, tá adequada? Ok. Eu vou projetar se alguém quiser acompanhar na tela, mas também é bom usar seu aplicativo, né? Então vamos ler. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, gente? Domingo. Bem cedo, ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada foi removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem Jesus amava é um jeito do João falar que é ele. Ele oculta a identidade, mas fica óbvio no livro. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro. Não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo, mais rápido que Pedro, chegou primeiro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Aí tem um parênteses: eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, era necessário Jesus ressuscitar dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Se nós vivêssemos naqueles dias, vamos fazer aqui retroceder no tempo, quase 2000 anos atrás. Se nós fizéssemos parte daquele círculo dos mais próximos de Jesus, homens e mulheres, não estou me limitando aos 12, aquele grupo em torno de Jesus. Jesus falava da ressurreição, a ficha não caiu. Repetidamente ele falou, especialmente na última semana: estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser torturado, espancado, vai ser morto, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. Nós que estamos aqui, as notícias são óbvias para nós, a gente já sabe o pós-sexta, mas o Jesus que eles conheciam é o Jesus histórico. Eles acompanharam aqueles 3 anos, as curas, as pescas maravilhosas. Jesus ressuscitou Lázaro, expulsou demônios, paralíticos que ele curou, tantas outras enfermidades. Eles viram, eles aprenderam, assimilaram as lições de Jesus, mas não entenderam ainda os desdobramentos. Vocês sabem, lá, indo para Jerusalém, 10 discípulos, aliás, os 12, estavam discutindo quem seria o maior. Na cabeça deles, aquela última semana em Jerusalém, Jesus seria entronizado rei de Israel, e eles estavam disputando quem ficaria com qual ministério, das áreas de um rei, de um chefe de Estado. Era isso que estava na mente daqueles homens. Eles sabiam. Esse é um resumo da vida de Jesus, não é? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte,
fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Naquela sexta-feira, quando viram que Jesus, ao invés de ser exaltado como um chefe de Estado, eles veem seu mestre sendo traído, depois denunciado, entregue a Pilatos. Pilatos joga para Herodes. Herodes joga para Pilatos. Pilatos lava as mãos, joga para a multidão, e eles veem o seu mestre, que conhecia o seu caráter, há um abalo completo. O chão sai. Jesus é preso, é espancado. E eles veem todo aquele cenário. O que está acontecendo? Passamos 3 anos com ele e agora ele é vítima? Ele foi atropelado pelo sistema? Jesus foi vencido pela perversidade humana, do mal? Aquelas mãos ensanguentadas na cruz, o mestre ali exposto como se fosse um criminoso, um personagem inimigo público, porque quem era crucificado era gente da pior escória da sociedade, como se fosse um marginal, um bandido. Era esse tipo de morte quem ia para a cruz. Zombarias. O sonho do reino de Deus agora parece que sucumbe e há uma grande tristeza no ar. O sonho acabou. O mestre morreu. A realidade da cruz. E algumas mulheres viram a hora que tiraram Jesus da cruz, colocaram panos e a cesta rompia, não podia colocar nem especiarias nele, que era costume colocar algumas ervas no corpo. Já estava dando sábado, as pessoas paravam as suas atividades e ele foi conduzido daquele jeito para o túmulo e colocaram uma pedra, e elas observavam isso, uma pedra que vários homens precisavam locomover, girar, porque era uma pedra redonda, de grande diâmetro, muito pesada, foi rolada do lado da sepultura, e para evitar que o corpo fosse roubado, foi colocado o selo de Roma. Você querer mexer ali seria como você se rebelar contra Roma, sujeito a ser preso e talvez condenado e tudo mais. Todo esse cenário. Aí nós encontramos nesse texto aqui. Eu acho interessante que o dia está rompendo. Estava escuro. Ela vai bem cedo. Aqui em João fala de Maria Madalena, mas nós sabemos, conforme Lucas 24, que ela não estava sozinha. Aqui o foco é Maria Madalena. Em João. Eu acho interessante que já começa assim, no primeiro dia da semana. Não foi sábado. Sábado representa a velha instituição. Sábado representa a aliança. Para o judeu isso era muito importante, né, se fosse o sábado. E muitas vezes Jesus teve boas conversas com ele, dizendo que o homem é maior que o dia. O sábado foi criado, o homem não foi criado para o sábado que foi criado para o homem. Mas aqui já rompe um paradigma. Aqui já é uma grande notícia. Algo novo, enorme, começou agora.
Alguma coisa nova aconteceu agora no domingo. Isso tem um reflexo tão grande que no livro de Atos, os discípulos, ao invés de além de se reunirem na sinagoga, que estava na transição, mas começou a falar no primeiro dia da semana, porque o domingo se tornou o dia da celebração. Ele está vivo. Vamos celebrar. Ele ressuscitou no domingo, vamos celebrar no primeiro dia da semana. Agora, gente, Maria Madalena e outras mulheres, a gente tem que dar um destaque aqui, porque se o autor tivesse inventando a história, ele não colocaria as mulheres como testemunhas. Nessa época, as mulheres não tinham direito à palavra num tribunal. Não eram dignas de crédito pela cultura. Tinha que ter homens presentes para dar credibilidade à fala delas. Mas não é isso que acontece. Jesus escolhe aqui, e inclusive as mulheres, enquanto os discípulos estavam trancados, com todo respeito para com os homens, mas nessa hora aqui, os homens estavam trancados. E fala lá no João, você vai ler com mais calma, eles estavam trancados, com as portas cerradas, dando a entender que estava lacrado ali. As mulheres arriscaram a segurança pessoal para irem até o sepulcro, preocupadas, porque elas queriam que alguém removesse a pedra para elas embalsamarem o corpo. Pelo menos uma homenagem, como você é afetado quando alguém... Você quer levar umas flores, levar uma coroa? Elas queriam, de alguma maneira, homenagear o mestre. Elas estavam muito abaladas. E quando uma pessoa é muito perdoada, ela é muito grata. Essa Maria Madalena, de passado duvidoso, de passado questionável, ela vai atrás de Jesus para demonstrar seu afeto, seu amor. É interessante que uma das pessoas mais desprezadas da sociedade vai ser a porta-voz da melhor notícia que o ouvido humano já ouviu. A miserável vai se encontrar com o misericordioso. Se você parar para pensar nas pessoas tão simples, que a palavra de Deus chega em suas vidas, machucadas, sejam endemoniadas, a mulher samaritana que já tinha tido várias experiências com vários homens, aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo ininterrupto, e ela queria ao menos tocar em Jesus. Um texto que me emociona muito, toda vez que eu leio, é Lucas capítulo 3, que fala assim, olha só. No 15º ano de Tibério, imperador de Roma, capital do mundo, império, poder, sendo Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, esqueci o nome do outro, tetrarca de outra região, Lisânias de Abilene, a palavra de Deus veio a um homem chamado João. Você entende isso? Toda essa estrutura de poder humano, a palavra de Deus veio a um homem chamado João, no deserto. Em Marcos capítulo 16, depois que Jesus ressuscitou, tem um personagem que está muito abatido demais, mais que os outros. Porque além de ter fugido com os outros, ele negou Jesus. Vocês sabem de que eu estou falando, não é? Qual o nome dele? Pedro.
Lá em Marcos 16, Jesus fala para as mulheres: vão falar para os discípulos que eu ressuscitei. E não esqueçam de avisar Pedro. Olha como Jesus tem um olhar para aquela pessoa machucada, sofrida na vida. Como Maria Madalena, como Pedro, como tantas outras. Jesus te ama, mesmo que você seja uma pessoa despercebida das outras. Mesmo que você se sente assim tão apagado. Tem uma mulher, mãe solteira, chamada Agar, que lá no deserto, ela teve uma experiência com Deus e fala: aquele que me vê. Agora Jesus tem um encontro com Maria. E nesse encontro com Maria, continuando a leitura, nisso eu estou condensando aqui, é bom você ler todo o capítulo em casa, mas por causa do nosso tempo, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que estás chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, significa mestre. Maria devia estar com os olhos carregados de lágrimas. Lembra, ainda está escuro. O dia está rompendo. Não dá para você enxergar tão bem. As emoções estão perturbadas. Ela confundiu aquele como se fosse um jardineiro que fala com ela. Jesus estava ali. Não era um zumbi, não era um fantasma. Era um corpo diferenciado. E quando Jesus fala assim, Maria, certamente a sonoridade, a forma, a entonação da voz de Jesus desperta na Maria a sua memória afetiva. E ela identifica, e ela logo fala, é o mestre, Rabone, que significa mestre. Aí no versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e ela fala assim, eu vi o Senhor. Presta atenção. Presta atenção. Uma coisa é a gente conhecer sobre o Jesus histórico. O Jesus que nós ouvimos. Minha mãe me levava para a igreja quando garotinho, e eu ouvia histórias de Jesus. Eram histórias bonitas, como qualquer livro de contos, de história para criança. Histórias boas. E à medida que eu fui crescendo, eu ouvi falar sobre Jesus. Eram informações que vinham à minha cabeça. Jesus como um ser histórico. Jesus que morreu na cruz. E eu via a imagem de Jesus ensanguentado na cruz. Uma imagem triste. E eu cresci com isso. Maria Madalena e os outros discípulos, a imagem que eles têm de Jesus é aquele Jesus que andou com eles. Agora ela entra num outro paradigma, agora, numa outra realidade. Agora ela fala, eu vi o Senhor. Ela teve um encontro diferenciado. Ela viu Jesus ressurreto, vencedor, liberto da morte. E os discípulos também, porque depois ele entra, e é um corpo tão fenomenal, o corpo de Jesus, porque os discípulos estão com as portas trancadas, e Jesus entra e aparece. Aqueles filmes antigos de Jornada nas Estrelas, né, que a pessoa era teletransportada, né, desaparece aqui, e aparece em outro lugar.
Jesus tinha aquele corpo. E aquelas cicatrizes que antes eles viam como cicatrizes da derrota, eram agora marcas de cicatrizes que trouxe a vitória. Eram marcas de amor que marcaram o Salvador para sempre. Jesus está marcado, o corpo dele foi, vamos dizer assim, alterado com as cicatrizes, num gesto de amor que será lembrado para todo sempre o custo. O que custou para comprar a nossa redenção, a nossa salvação. Jesus estava num processo de retirada, ele está se despedindo. Ela até quer agarrar Jesus aqui, né, nos pés dele, e Jesus fala: eu tenho que retornar ao Pai. Ele aparece depois para os discípulos. O livro de Atos fala que ele fica 40 dias aparecendo. 500 pessoas viram Jesus. É tanto assim que Paulo, quando escreve 1 Coríntios, ele fala: essas pessoas estão vivas. Se você quiser consultá-las, você pode encontrá-las, quando ele estava escrevendo o livro de Coríntios, porque, gente, 500 pessoas mentirem. Fala sério. Uma vez eu preguei aqui sobre as evidências da ressurreição. São tantas evidências. Esse lenço que estava dobrado no lugar à parte, mostra que Jesus, quando ressuscitou, ele guardou o lenço de uma maneira cuidadosa. Se o corpo tivesse sido roubado, quando o ladrão rouba alguma coisa, ele se preocupa em arrumar alguma coisa. É tanto assim que João viu e fala: ele creu. Só de olhar a forma como a roupa estava lá, o lençol, fala que ele creu. A transformação operada nos discípulos, eles estavam com medo, porque se o mestre foi morto, eles poderiam ser perseguidos e assassinados. Pois eles se levantam em Atos capítulo 2, aquele Pedro vacilão, Pedro se levanta, Atos capítulo 2, e prega um sermão que vai se converter 3.000 pessoas. O efeito da ressurreição na vida daqueles homens, ninguém morreria por uma mentira. Em certo momento, os líderes judeus levam os discípulos e falam: nós proibimos vocês de falarem desse nome. O que eles respondem? Não vamos nos calar. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O impacto da ressurreição foi tão forte na vida daqueles homens, eles tinham tanta certeza, e agora saíram para obedecer: fazei discípulos de todas as nações. Deixa eu parar para perguntar aqui. Será que você já teve um encontro com Jesus? Eu não tive um encontro com Jesus de maneira assim visual, assim à minha frente. Ele não apareceu, né? Apareceu para o apóstolo Paulo, apareceu para João na ilha de Patmos. Mas quando eu tinha 17 anos, que eu ouvi o Evangelho, que eu percebi o meu distanciamento de Deus, e eu confessei aquilo que está em Romanos, capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Veio uma convicção assim, Jesus se tornou tão real, parece que eu estava cego. Eu conhecia Jesus de ouvir falar da pessoa de Jesus. Mas teve um momento que alguém falou para mim que Ele me ama e que Ele tinha uma nova vida para mim.
E eu me prostrei e falei, eu preciso de um Salvador. Eu admito minha incapacidade de me salvar. Não é religião, não é sacerdote, não é denominação, não é igreja. Jesus é o Salvador. Eu entreguei minha vida para Ele. Então, eu vi o Senhor de uma maneira que eu não tinha visto antes. É como Jó que falou assim, eu te conhecia de ouvir falar sobre o Senhor. Mas agora parece que meus olhos te veem. Foi tão real. Tão real. Será que você já teve esse encontro com Jesus? Porque uma coisa é você frequentar uma igreja. Você está ouvindo sobre, você admira, acha legal um culto, né? Acha as músicas bonitas. Você tem amigos. Ah, legal, né? O cristianismo é um bom ambiente. Ah, meu querido. Tantas vezes Jesus falava para eles, quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Preste atenção. Não é simplesmente mudança de religião, é transformação do coração, o cristianismo. É um novo homem, uma nova mulher. Há algo envolvido nisso, gente. É o nosso destino. O nosso futuro está envolvido nisso. Jesus venceu o pior, o maior de todos os inimigos. Eu fico pensando nesse mundo invisível, os demônios, seres do mal, achando que Jesus estava vencido, derrotado, acorrentado, silenciado, abafado, apagado na caverna. Aquela pedra, ela não foi girada para Jesus sair. Aqui fala que 2 anjos vieram, giraram a pedra, mas era para as pessoas verem. Jesus não precisava, ele saía do túnel, ele ressuscitou. A morte não o venceu. Essa ressurreição, eu li um comentarista que falou a força nuclear e a tecnologia transformaram o mundo. Mas o poder da ressurreição, através de Jesus, modificou a realidade do mundo. Esse poder é tão incrível que a Bíblia fala, em Efésios capítulo 2, fala que não só ele mudou a nossa vida, fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele nos deu vida, Ele nos vivificou, Ele nos regenerou, nos gerou de novo, em Efésios capítulo 2. Aquele que não conheceu o pecado, no caso Jesus, se tornou pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ficha limpa de Jesus foi dada a você e a sua ficha imperfeita foi dada a ele. Jesus não tinha culpa, mas padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. E aí o apóstolo Paulo, ele diz essas palavras assim, quero conhecer a Cristo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no relógio. Quero conhecer a Cristo. E experimentar o que, gente? O grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para alcançar a ressurreição dos mortos. Ele tinha um objetivo na vida de conhecer mais e mais e experimentar o poder da ressurreição. Tem outro... Aqui ele não está com dúvida. Ele quer tanto identificar com Jesus que não importa o tipo de sofrimento que ele passar. Não importa.
Essa notícia melhor que Jesus está vivo era superior. Ele poderia aguentar, não só ele, como os apóstolos, quando viram as marcas da crucificação de Jesus, aquilo os ajudou a se prepararem, que muitos deles foram torturados e foram crucificados também. Tudo isso serviu até de motivação para eles encararem o sofrimento. Será que nós encaramos o sofrimento assim, com aquela coragem, com aquela certeza de que às vezes a gente passa momentos tão dramáticos, não é? Tem uma música que fala: nas madrugadas frias, na escuridão da alma, sua graça me basta. Maria Madalena, depois daquela noite tão difícil, o romper da aurora está anunciando para ela um novo momento na história. Domingo significa a era do Senhor chegou. Um novo momento na nossa história começou, quando a gente creu. E Paulo queria tanto que os irmãos conhecessem esse poder, que ele fala uma oração, aqui em Efésios, ele diz assim, Efésios capítulo 1, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Observe bem, oro também para que os olhos do coração de vocês... O coração tem olhos? Ele diz que tem. Os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Observe agora. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder da ressurreição, gente, vem sobre nós, nos ajuda a vencer vícios, a não ser mais dominado pelos pecados. Nos ajuda, muda nossa mentalidade sobre agradar a Deus. O poder da ressurreição nos faz testemunhar: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Você já tem esse poder do Espírito Santo dentro de você? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Você tem sido vitorioso? Eu não estou dizendo que se você tem sido perfeito, porque a gente erra, a gente tropeça, nós caímos, mas em Jesus a gente confessa o pecado, levanta e fala: vou para frente, não vou ficar prostrado. Quantas vezes você precisar de perdão, Deus te perdoa. Como disse um livro do Swindoll, livro antigo, ninguém consegue viver sem pecar, mas ninguém precisa viver sem perdão. Esse perdão está disponibilizado para nós. Oro também, já li essa passagem, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha aqui como ele repete a palavra dunamis, que vem a palavra de dinamite, esse poder, né, algo fantástico. A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Queridos, assim como essa mulher teve encontro com Jesus e os discípulos foram transformados, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esses homens creram. Jesus disse: bem-aventurados os que não me viram, mas creram. E quando ele se apresentou no meio deles, Jesus não chegou e falou assim: vocês são traidores. Belos amigos eu tenho, né? Na hora que eu mais precisei, vocês me abandonaram. Não chegou lançando no rosto. Como é que ele chegou? A paz
seja com vocês. Não tenham medo. Ele sabia das nossas fraquezas. Ele sabe das suas fraquezas. Ainda assim, Ele te ama. Você pode ter feito alguma coisa muito horrível, mas se você se arrepender no fundo do seu coração e falar: Jesus, eu quero ter um encontro com o Senhor, sua vida vai ser mudada. Sua vida vai ser transformada. Eu estava no meu pequeno grupo, quinta-feira, e Ivonete, vem aqui. Eu pedi para... Dei algumas tarefas, né? A gente começou um PG na casa da Nice, no Parque Maria Helena, e ela compartilhou algo assim que eu falei: puxa vida, eu quero que a igreja ouça o que significa a ressurreição para você. Então ela vai compartilhar para a gente. Graça e paz, queridos. Eu falei para o Edgar assim, que na fila da oratória, na fila de quem sabe falar, quando Deus chamou para distribuir os dons, tinha 4 pessoas, ele estava no meio, aí eu desisti. Falei: não, vou embora. E ele me desafiou a falar, né, como ele já disse, o que significa ressurreição para mim. E lá em Mateus 28:5 diz assim, esse versículo para mim, ele é o que mais fala ao meu coração, sobre a ressurreição de Cristo. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. O que significa a ressurreição de Cristo para mim? Eu conheci Jesus com 17 anos, mas não o conheci de verdade. Eu não quis conhecê-lo de verdade, pessoalmente, ter envolvimento, entrega de vida, nada disso. Eu não buscava, eu não orava, eu não o amava, eu não queria saber, mas o túmulo estava vazio. Um dia, eu já não mais suportando a pressão, eu voltei. Um livro de nome Como Saber a Vontade de Deus para a Sua Vida me fez lembrar. O túmulo estava vazio. Desde então, não tem sido fácil, mas o túmulo está vazio. Na minha vida, no meu lar, quase nada mudou, pelo menos aparentemente, mas eu mudei. Eu mudei porque o túmulo estava vazio. Hoje eu me alegro em ver que todo o meu envolvimento com a casa e com a causa do meu Deus é porque o túmulo está vazio. Trago no corpo e na mente as marcas dos meus erros, o meu querer, mas eu não desisto, mesmo não vendo em mim e nos meus a vitória que eu tanto desejo, porque o túmulo para mim está vazio. A ressurreição de Cristo tem para mim um significado que eu não consigo mensurar. O túmulo estava vazio porque a vida tinha transbordado de lá. Líder de PG, atuante no Ministério das Débras, líder de Ministério de Oração, voluntária no Instituto Equipar, lendo mais e todos os dias a Bíblia, inúmeros livros com conteúdo que eu me aproximo mais de Deus. Por mim, não, porque o túmulo estava vazio. Lá em 1 Coríntios 15:20 diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormiram. Em Romanos 10:9 diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Em 1 Coríntios 15:6 diz assim, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Você acredita nisso? Isso está escrito lá em João 11, 25, 26. Se eu morrer hoje, não dá. Se eu morrer hoje, sem ver as vitórias que eu tanto desejo na minha vida e na vida dos meus, nem de longe, do fundo do meu coração, isso significa uma derrota. Porque aquele túmulo está vazio. Glória a Deus. Amém. Amém.
Para que oratória melhor do que essa? O importante é a presença de Deus. Não é, gente? Pois é, queridos, nós vamos ter agora a ceia do Senhor. Que lindo ouvir a Ivonete falar, né? Do seu próprio testemunho. Jesus falou para Maria, aqui no João 20, vá aos meus irmãos. É a primeira vez na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus nos chama de irmãos. Antes era discípulos ou amigos. Agora que ele pagou a nossa vitória, pagou para a gente ser salvo, ele nos coloca como herdeiros, como filhos do Pai, como seus irmãos. Que privilégio é isso? Diga-lhes, estou voltando para meu Pai, Pai de vocês. Meu Deus, Deus de vocês. E assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Coloca de novo esse slide aí. Assim como o Pai me enviou. Nós não estamos aqui para ouvir uma bela notícia e guardar para nós. Não é verdade? Ou eu sou um verdadeiro irmão de Jesus, seguidor de Jesus, ou não sou. Se eu sou, eu tenho uma mensagem no coração para contar aos outros. Queridos, nós vamos agora parar para agradecer a Deus, porque Ele se despediu antes de morrer. Teve uma cerimônia de despedida diante do que Ele sofreria, e a ceia significa isso. Eu vou dar minha vida por vocês. Esse pão significa meu corpo, que é dado por vocês. Esse suco simboliza meu sangue, que é derramado a favor de vocês. Comam desse pão e bebam desse cálice. Você que já entregou sua vida, que teve essa experiência com Jesus, você que nasceu de novo, você pode participar. Se isso não aconteceu ainda, se você conhece Jesus só como um personagem da história, se nada mudou na sua vida, basta você participar só aprendendo. Mas se você quiser entregar sua vida para Jesus, você pode fazer isso ainda hoje.